Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, primeiramente eu gostaria de falar que a intro que vai passar a seguir foi o Lápide do Terror que fez para mim. Então o link do canal do Lápide do Terror vai estar na descrição, que é um canal de terror também. Peço a vocês que acessem, um canal muito bom. E o Contos Macabros de hoje será sobre o andar de cima. E vamos ao vídeo. Não sou do tipo de pessoa que tem uma moradia fixa. Sou um verdadeiro nômade. Me mudo de 2 em 2 meses. Às vezes é questão de trabalho, ou gosto pessoal, ou... Bom, essa é mais difícil de acreditar, e só ocorreu uma vez. Acho que o que relatarei agora irá deixar a situação bem clara. Era um mês de julho, realmente frio, e o aquecedor da minha casa acabou de quebrar, de uma maneira fatal. Não tinha mais conserto, sendo assim, não tinha como eu sobreviver. Estava frio mesmo. Saí à procura de uma nova casa. E assim, conheci um senhor bem simpático. Seu nome era Klaus. Klaus Volderm. Ele estava alugando um apartamento durante a época do frio. Aparentemente, ele tinha um lugar bem confortante e quente a oferecer. Pedi a ele que me apresentasse o tal lugar. À primeira vista, era um lugar decadente. Um pequeno e simples prédio com 3 andares. A fachada era marrom deprimente, de tão desgastado. Klaus me levou até o interior do prédio e me disse: "O meu apartamento é o segundo", com uma voz rouca e com um sorriso simpático de sempre. Subíamos as escadas até ouvimos um barulho de algo quebrando vindo do primeiro apartamento. Klaus disse: "Não ligue, é apenas o casal do primeiro andar. Eles sempre estão brigando." Achei um pouco estranho, mas como todo mundo diz, cada um cuida da sua vida. Chegamos ao segundo andar e Klaus logo se dirigiu ao apartamento, pedindo para que eu o seguisse. Definitivamente, o apartamento era confortante e quente. Me senti como um pinto no lixo. Conheci o lugar inteiro e por fim fechei o preço com ele. Até que me saiu num preço bom, sabe? No dia seguinte, paguei minhas coisas e levei até o apartamento alugado. Mal arrumei minhas coisas, já me joguei completamente torto em cima da grande e fofa cama do apartamento. Como a noite já estava chegando, um cochilo era uma das coisas mais convenientes que eu queria fazer naquela hora. Então resolvi descansar um pouco. Minha tranquilidade foi interferida por uns barulhos estranhos. Como eu estava muito cansado, imaginei que era o casal do primeiro andar, e deixei por isso. Uma semana se passou, e os barulhos escutados por mim no primeiro dia podiam ser ouvidos mais claramente. Eles ficaram mais altos. Não era o casal do primeiro andar. Os barulhos vinham de cima, do terceiro andar. Klaus me visitou no final do dia, para perguntar como estavam as coisas, e eu lhe informei dos barulhos no andar de cima. Mas ele disse: "Mas senhor, ninguém vive no terceiro andar. Ele é apenas uma espécie de sótão." Eu fiquei pensativo e resolvi ir dormir cedo, ou melhor, deitar em minha cama e apreciar aqueles barulhos extremamente estranhos que perturbavam meu sono. Mais uma semana se passou, assim como uma nova visita de Klaus. Eu perguntei se alguém já havia morado no andar de cima. Ele ficou um tanto receoso, mas me respondeu: "Sim, porém há muito tempo. Foram os únicos que moraram ali. Era um casal feliz, como nunca. A mulher estava grávida. Eles perderam o bebê aqui e me processaram. De acordo com eles, ela perdeu por causa de um susto muito grande. Mas como um susto, ninguém podia acreditar naquilo." Então eu perguntei: "Susto?" Ele disse sim. Eles diziam que quando se deitavam ouviam barulhos estranhos e passos. A justiça não acreditou nessa história de susto, então eu não tive prejuízo. Minha supersticiosidade acabou fazendo com que eu fechasse o andar e deixasse ele apenas como sótão. Se não se importa, prefiro não me abrir mais. Respeitei o sentimento de Klaus e encerrei o assunto. A minha curiosidade estava mais do que despertada. Eu queria visitar o terceiro andar. Sempre fui meio medroso,
mas minha curiosidade foi sempre algo sem limites. Talvez esse grande sentimento quebrasse totalmente o medo dentro de mim. No dia seguinte, eu esperei a noite cair. Peguei uma lanterna e uma faca e parti para o terceiro andar. Eu realmente estava esperando por algo ruim. Porém, como eu já disse, sou curioso ao extremo. Quando eu estava em frente à porta do apartamento assombrado, eu respirei fundo e dei um grande chute, arrombando a porta. Certifiquei-me que ninguém no primeiro andar conseguisse perceber o meu ato brusco. Assim que entrei na escuridão, ela se apoderou de mim. Aí acendi a lanterna. Era uma lanterna realmente útil, iluminava bem. Saí andando, andei, até sentir a madeira um tanto solta. Pisei um pouco mais na frente. A madeira soltou-se, me empurrando para a frente. Parei perto de uma porta e arrombei ela novamente. Encontrei um interruptor e, sem pensar, liguei-o. Curiosamente, a luz acendeu. É estranho, pois o apartamento estava abandonado e eu pude notar uns sacos pendurados no teto. Aquilo cheirava mal, mas o mais impressionante disso era que o cheiro estava impregnado apenas naquele cômodo do apartamento. Eu observei intrigado aquilo até que uma gosma caiu no meu ombro. Nesse ponto, pude perceber que a gosma cobria as paredes. Talvez aquilo estivesse prendendo o cheiro naquela sala. Eu estava confuso demais para fazer concordâncias, então resolvi sair daquela atmosfera um tanto que desagradável. Assim que coloquei os pés para fora daquele lugar, eu ouvi passos. Eles vinham bem na minha frente. Eu abaixei a cabeça e apontei a lanterna para a frente. Fui me erguendo aos poucos, preparando para levar um susto. E eu levei. Um pequeno humanoide estava parado me observando. Sua silhueta era curiosa. Sua cabeça era um tanto oval. Era barrigudo. Mão com 5 dedos pontudos, olhos vermelhos, pernas meias drobadas. E um detalhe não passava despercebido. Era aquele colar que ele usava. Apesar do susto, novamente a minha curiosidade predominava e meu medo se torna poeira. "O que é você?" eu perguntei, e não tive nenhuma resposta. O som que aquela criatura emitia era repugnante, parecia um sapo, ao mesmo tempo em que se assemelhava com alguém vomitando. Uma náusea me deixou desconfortável. Eu joguei a lanterna com força no chão e vomitei. Não estava aguentando ver aquilo. Quando mirei a lanterna na cara dele, ele colocou a mão. Quando ele colocou a mão, aproveitei e corri. Corri para longe. Estava muito tonto, mas me mantive de pé. A criatura correu em minha direção. Me deu uma cabeçada, empurrando-me para o chão. Eu fiquei mais tonto e havia perdido minha lanterna. Comecei a ouvir passos. A criatura estava me cercando. Eu corri até a lanterna. Senti que a criatura estava atrás de mim. Então lhe chutei. Consegui pegar a lanterna. Era hora de fugir daquele pesadelo. O suor descia pelas minhas costas. A visão se embaçava, mas eu podia avistar a porta. Eu virei as costas e comecei a andar de ré. Apontava a lanterna para todos os lados. Com o medo, o alívio me tomou e finalmente saí daquele lugar. Só me restava juntar as minhas coisas e sair depressa daquele inferno. Dei mais 2 passos para trás e toquei em algo. "Por que você entrou lá?" Levei um puta susto. Me virei e atrás de mim estava Klaus. Ele estava mais cansado do que o normal, e sua roupa estava rasgada. E o que ele fazia ali? Eu somente o olhava com um ar de confusão. Não podia fazer mais nada. Eu observei de cima para baixo. Meus olhos quase saltaram para fora quando eu notei aquilo. Klaus usava o mesmo colar que o pequeno humanoide que avistei dentro do apartamento assombrado estava usando. "Klaus, esse colar!" Klaus sorriu para mim como um louco e esticou suas mãos tentando me alcançar. Peguei minha faca e no calor da situação cravei em seu ombro direito. Klaus caiu gemendo. Eu desci as escadas rapidamente. Passei direto pelo apartamento alugado. Minhas coisas eram o que menos importava naquela hora. Eu queria mesmo era me salvar. Cheguei no primeiro andar e vi que o casal do primeiro apartamento estava com a porta aberta. Entrei desesperado, pedindo para que eles fugissem comigo. Mas quando entrei, eu vi seus corpos rodeados por enormes poças de sangue.
Uma grande quantidade de líquido gosmento, o mesmo encontrado no terceiro apartamento. Não pensei duas vezes. Saí correndo. Fui para bem longe dali. Dormi no meio da rua mesmo. Quase morri de hipotermia. E no dia seguinte, fui à casa de minha mãe. Nunca consegui contar esse fato. Na verdade, eu não gosto de tocar nesse assunto. Quando me perguntam, me faço traumatizado. Começo a tremer. Finjo estar desacordado. Sei o que eu posso contar. Entretanto, evitar parece a melhor escolha. Nunca mais me encontrei com Klaus Voldemort. Se algum dia você conhecer um senhor com esse nome, afaste-se. Afinal, atrás de um sorriso simpático, pode se esconder um segredo terrível. Não é mesmo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha gostado, dê um gostei, adicione os favoritos, vai ajudar também. E caso conhecer o canal agora, se inscreva. Obrigado a todos que assistiram até aqui e fiquem bem.